Tá gravando, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Primeiro clube de 2022. Tenho que jogar muita energia boa para vocês e para a Giovana, que já disse que está precisando, e para a Pamela e para o Anderson. Então, muito boas-vindas aí. Nossa metáfora do dia é barco em alto mar, né? E como a gente consegue colocar o nosso barco em uma direção, em um rumo, apesar das tempestades, apesar dos imprevistos que acontecem na nossa vida e às vezes da nossa preguiça ou do nosso mal-estar em ser o capitão do nosso próprio navio, né? Então eu trouxe algumas coisas aqui para a gente conversar a respeito. Bom, vamos conversar sobre as nossas dores. Vocês se sentem frustrados quando não conseguem cumprir algo que planejaram? Como é que vocês... Quais são os desafios quando a gente fala em planejamento? Frustração? É não conseguir cumprir? É muita coisa para fazer? O que pega? Alguém? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo? Você fala assim de questões mais relacionadas ao trabalho, né? Pessoal Então, também. Pessoal e pessoal profissional. também, tá. Eu acho que para mim, por exemplo, eu tenho um problema de fazer muito planejamento, gostar de planejar, mas de ficar muito refém, assim, das condições externas, tipo, do meu humor, saca? Então, às vezes eu penso, putz, eu tenho que fazer um monte de coisa do trabalho, tenho que, sei lá, cozinhar, ir para academia, me exercitar e tal. Mas aí vem um dia que, sei lá, não estou muito legal, ou, sei lá, um dia de cólica que me derruba, ou alguma coisa que. Ou sei lá, eu tô com preguiça, vou deixar para fazer isso amanhã, e aí amanhã vira depois de amanhã, e vira aquele ciclo de procrastinação, e eu acabo ficando muito refém, assim, desses estados de baixa de energia. E o que vai piorando a situação, né? Porque aí quando você tá em. Quando eu tô em alta, assim, eu percebo que eu tenho um monte de coisa para fazer que eu não fiz quando eu estava embaixo, quando eu poderia fazer pequenas coisas, né? Esse microgerenciamento das pequenas tarefas do dia a dia, assim. Uhum. Eu concordo e eu também sou assim do lado de cá, Claudinha. Eu entendo que eu tenho 4 ciclos em um mês. Em uma semana eu presto, na outra eu não presto nada, na outra eu estou me recuperando e na outra é mais ou menos. Em um mês, uma semana eu presto para fazer as coisas. E foi difícil de eu admitir isso, porque eu vestia uma capa, eu vestia uma personagem de tipo formiga atômica que faz tudo. Pode vir que eu mato no peito. E eu vesti isso que não é uma verdade. A verdade é que eu presto uma semana no mês. Assim, no sentido de produzir, ok. Mas um ponto que eu queria trazer para a discussão é que às vezes a gente confunde produzir muito com produzir a coisa certa. E saber distinguir isso é o pulo do gato para a gente não ter tanto essa sensação de frustração. Até coloquei aqui um ponto que diz o seguinte: todos os nossos desafios com planejamento, que é frustração, que é não conseguir cumprir, ou que a Gil colocou aqui no bate-papo, ela simplesmente não consegue nem planejar. Todos esses desafios passam por uma necessidade de controle que a gente tem. Por que a gente planeja? Porque eu quero controlar, porque eu quero não esquecer daquilo que eu preciso fazer, eu preciso de um mínimo controle. Então, existe essa necessidade de controle e por isso a gente deseja planejar. E existe frustração se a gente não consegue cumprir o que foi planejado, porque mostra, quando a gente não consegue cumprir, isso joga na nossa cara que a gente não tem controle, né? Então, poxa, se você tá com muita cólica, como disse a Claudinha, e veio uma puta dor de cabeça, você não vai conseguir cumprir aquilo que você planejou, aquilo junta com uma frustração enorme de caramba, putz, no fundo eu não tenho o controle que eu penso que eu tenho. E como a gente faz então? Não planeja? Já que a gente não está no controle, como fazer, né?
Eu acho que apesar da gente não ter controle dessas circunstâncias, do que acontece externamente, como bem falou a Claudinha, nós estamos no controle de como nós reagimos a esses acontecimentos externos, né? O que nos exige adaptação e uma certa flexibilidade. Porque o que eu penso? Eu penso que o planejamento, a agenda, o planner, o Trello, o quadro, todas as ferramentas, ou até o que a gente guarda na nossa cabeça de lista de tarefas, ele é uma direção do barco, mas ele não pode ser uma bola de cristal do que vai acontecer. Então, toda vez que a gente não consegue contornar as emoções da frustração de não conseguir fazer o que foi planejado, é justamente para, assim, a gente tem como, se a gente estiver um pouquinho mais consciente, né, controlar essa reação de frustração, entendendo que o planner é só um direcionamento que você gostaria de dar no dia, ou de dar na semana, ou de dar no ano. É tirar o planejamento do nosso pedestal. Porque às vezes a gente coloca, mas as coisas não dão certo porque eu não planejo. Não, não é bem assim. A gente tem que tirar ele de um pedestal, mas considerando ainda ele como uma ferramenta importante para manter o barco sempre em uma certa direção. Que muitas vezes, e aí essa é uma questão, a gente não sabe qual é essa direção. Então, o que a gente está planejando para chegar aonde? Né? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer e eu não tenho a resposta. Já começa por aí, né? Então, os nossos projetos, o que a gente está tentando construir, por exemplo, a Giovana tem um projeto lindo chamado Mãe Preta Maré. O Jefferson também, ele tem um podcast chamado Tenistas em Ação. Então, nós temos projetos ou temos trabalho para fazer e essas coisas que nós estamos construindo, fazendo acontecer, elas são organismos vivos que muitas vezes não, que definitivamente não fazem parte de quem nós somos. Eu passei muito tempo acreditando que o Realize, por exemplo, que é o meu curso, era um pedaço de mim. Ou os projetos e as ideias do Anderson, do Jefferson, da Claudinha. A gente, às vezes, acredita que aquilo que a gente está construindo é um pedacinho também, é a gente também. E não é isso, definitivamente, o que eu tenho aprendido até aqui. E aí, o que eu tenho trabalhado para diminuir essa ansiedade, porque é muita ansiedade, sim, dor de barriga de ansiedade, e de frustração, e de tristeza, e de depressão, tá tudo num bolo só, né? Nessa pandemia, principalmente. Mas o que eu percebi é que eu vivo melhor se eu me descolo do que eu estou fazendo. Eu sou uma coisa, o Realize é outra. Eu sou uma coisa, o clube é outra. E o clube, e o Realize, e a minha agência de mídias sociais, e tudo que eu estou mantendo ou criando, ele não sou eu. Por que essa concepção é tão importante? Entender que você não é aquilo, né? Às vezes a gente, nesse momento de frustração, porque não deu certo algo, parece que a gente se decepciona com a gente mesmo e fica ainda pior. Né? Então, eles são barcos diferentes. O clube é um barco, o Realize é um barco, a agência é um barco, o meu relacionamento com a Pamela, que trabalha comigo, é outro barco. Muitas vezes, ó, nós não somos os barcos, nós somos apenas os capitães dos barcos. E entender isso, nos separar disso, vai fazer com que a gente tenha, inclusive, mais flexibilidade. Como a Claudinha falou, poxa, eu tô com um humor péssimo hoje, por diversas questões, eu não consegui cumprir o que eu planejei. Então, e aí, eu vou me frustrar? Como é que eu vou reagir? Isso não é normal. O planejamento também tem que estar envolvido a flexibilidade, também tem que estar... tem que ser flexível, né? Tem que ser adaptável. E por que isso? Eu quero fazer uma pergunta a vocês. E aí eu queria que vocês respondessem. Vamos imaginar que vocês agora, nesse exato momento, estão no leito de morte. Vocês estão prestes a morrer. Quais seriam os melhores
e mais significativos momentos da sua vida que passaria assim na sua cabeça? 3. Alguém pode ligar o microfone e falar: olha, se eu estivesse no leito de morte, que passaria na minha cabeça 3 coisas assim imediatamente, seria isso, isso, isso. Vou falar. Tá. Minha filha, em primeiro lugar. Mas o que da sua filha? O que passaria na Ah, sua o quê? Alguma cena, alguma... Andar de bicicleta com ela. 3 coisas. Isso. Empaquei. Andar de bicicleta com a minha filha. Eu fazendo esporte. E no boteco com os amigos. Alguém mais? Então tá, vou compartilhar o meu. Eu não tinha pensado na minha resposta ainda, mas vou pensar agora. Se eu estivesse no meu leito de morte, eu lembraria da minha mãe cozinhando bolo de chocolate. Olha, eu fiquei emocionada agora. Caramba, como isso vem forte. Ou, ou arrumando os pelinhos da minha sobrancelha, ou ela arrumando os pelinhos da minha sobrancelha. Lembraria da minha avó costurando. Terceiro é difícil. Putz, não consigo pensar no terceiro. Me liberem do terceiro. Então, 2 coisas, né? Minha mãe me fazendo carinho. Cadê? Opa, minha mãe me fazendo carinho e minha avó costurando. Mais alguém? Leito de morte. O que vai passar na sua cabeça? Gente, vocês estão me vendo? É porque a câmera está ligada aqui, mas eu acho que eu não estou aparecendo aí para vocês. Não está aparecendo, não, Ana. Só deve ser algum problema na minha câmera aqui, mas ela está ligada aqui na minha cara e não funciona. Mas vamos ver se funciona. Acho que deve ser lentidão da internet. Tá bom. Gil, fala no microfone pra gente. Eu pensei parecido com o Jefferson, né? Minha filha, basicamente momentos divertidos, cinema com ela, sair para passear, porque ser mãe também tem os momentos de perrengue, né? Então, eu separo a parte boa. E assim, a autonomia que eu experimentei tocando esse projeto, que eu nunca tinha tido essa autonomia assim, profissional, né? Eu sempre fiz o que alguém mandou eu fazer. E talvez isso seja uma grande dificuldade, né? Eu determinar as atividades que eu tenho que fazer para que o meu projeto ande. E aí, como eu não tenho essa experiência, como eu tenho a experiência de ser mandada, então, muitas vezes eu empaco. Ótimo. Se você pensou em pelo menos uma coisa que te passaria na cabeça no seu leito de morte, é sobre isso a aula de hoje. Mas não é sobre planejamento, é o que importa saber sobre planejamento. Porque acumular momentos que te faz lembrar de quem você é, de quem você realmente é, deve ser o foco do nosso planejamento. E às vezes a gente se desvia para coisas tão banais e pequenas e supérfluas e que vai enchendo a nossa lista do que tem que ser feito, quando na verdade talvez não tenha que ser feito. A gente teria que se concentrar mais em ser. E falando sobre planejamento, eu posso dividir o que eu tenho aprendido nos últimos tempos em 3 partes: ser, estar e fazer. Por exemplo, pegando aqui a fala do Jefferson. O Jefferson, vamos supor que ele tem um planner cheio de atividades. Editar o episódio, fazer o episódio, convidar a pessoa, trabalhar, pagar as contas, comprar o gás que faltou, enfim. Tudo isso está dentro do planner dele. Mas o que ele lembraria do leito de morte seria ele sendo amável com a filha, seria ele
sendo disciplinado no esporte e seria ele sendo fraterno com os amigos. Então, o primeiro ponto que a gente precisa conversar no planejamento é ser. Porque se vocês... Alguém aqui chegou a fazer um mínimo planejamento para o ano? Que gostaria de realizar no ano, alguma coisa assim? Eu fiz. Fez, Pam? Fiz. Todo ano eu faço, eu gosto muito disso. Ótimo. Silvinha também. Eu também faço todo ano. Também faço. Oi, Ana. Ótimo, Ana também. E aí, nesse planejamento, tinha mais o que você gostaria de fazer ou do que você gostaria de ser, de se tornar? No meu tem os dois. Ó! Até... porque, na verdade, isso que você falou do leito de morte e tal, é uma coisa que eu passei pensando o ano passado inteiro e, tipo... E daí eu fiquei pensando... Tá bem alinhado, assim, o que eu tinha pensado até em falar com o que você tá falando, né? Que você quer deixar como legado, o que você quer que as pessoas lembrem de você, né? E aí você tem que trabalhar para ser alguma coisa, e o ter, muitas vezes, é uma consequência disso, né? Exato, porque quando você pensa, e aí, lá agora, meu leito de morte, o que eu vou lembrar? Definitivamente, talvez não é algo, o que eu tenho que fazer, né? O que eu fiz, mas quem você foi. Por isso que o ser precisa estar no nosso planejamento fortemente. Primeiro, porque não existe o fazer sem o ser antes. E é por isso que muitas vezes a gente não cumpre as coisas que a gente faz no planejamento, porque a gente não é aquilo que precisa ser para fazer aquilo especificamente. Pareceu viagem? Foi muito difícil de entender, mas eu vou exemplificar. Tem uma professora de filosofia muito incrível chamada Lúcia Helena Galvão. Ela faz palestras fantásticas no YouTube, né? E ela diz o seguinte... Ela diz, nós nos preocupamos em encher nosso planejamento com o que devemos ou queremos fazer e nos esquecemos de planejar o que queremos ser. E esse é um dos grandes motivos de não conseguirmos cumprir o que planejamos. Isso porque fazer é preciso ser antes. Então, por exemplo, tem aqui no meu lado tem um quadro em que eu coloquei 4 coisas que eu gostaria de realizar, de fazer, né, esse ano. Vou até dizer para vocês, tem um coraçãozinho escrito casório, né, que eu vou casar de novo com a Alisson. Uma não é suficiente, tem que casar de novo. Tem um íconezinho, terminar após 6 anos depois que eu comecei. E eu nunca terminei. Um cifrãozinho, realize 10. 10ª edição do Realize. E um foguetinho, crescer a agência. Essa minha lista é completamente insignificante se eu não for determinada para terminar minha pós, se eu não for proativa para fazer o Realize e se eu não for disciplinada para fazer crescer a agência. Então, se o meu planejamento não tiver ali a virtude que eu preciso conquistar, de nada importa. Porque eu vou chegar no meu leito de morte e quero me lembrar o quanto fui disciplinada, o quanto fui generosa, o quanto fui determinada. O que eu fiz é só o meio para eu acumular virtudes. Fala, Nath. Quando você começou a falar sobre isso, eu lembrei, eu assisti o vídeo da Lúcia e ela é incrível mesmo, né? Ela é absolutamente incrível. E várias coisas me chamaram muita atenção. E do que você está falando, uma das coisas que mais me tocou, e eu sorria enquanto ela falava, porque ela é muito foda, sobre a coisa do sonhar e não fantasiar, né? Eu acho isso, assim, puta, é revelador isso, assim, essa coisa, né, de você... o que é o sonhar e o que é simplesmente fantasiar alguma coisa, o que é simplesmente botar, a gente está falando aqui de planejamento, né? Botar fantasiosamente como um planejamento aquilo que você de fato não vai mover uma palha, né? Se movimentar um centímetro na sua vida para fazer. Mas você fala, não, mas eu quero isso, que é o caramba, né? Então faça, então sonhe com isso e realize, né? Que é o nosso mote aqui sempre foi.
E eu acho isso muito, muito interessante, assim, muito legal mesmo. Esse tapa na cara que ela dá na gente, né? É muito legal mesmo, muito bacana. O quanto a gente mente para nós mesmos, né? Cara, eu sou a maior mentirosa para mim. Ela dá um exemplo muito bom, gente, que é assim: ai, eu quero muito ler A República de Platão. Tá aqui, é um livro bem cult, bem dessa grossura, super difícil. Aí lá no meu planejamento eu coloco que eu vou ler 1h da tarde, logo depois do almoço. Eu vou ler esse livro? Nunca que eu vou ler esse livro, mas nunca. Então a gente mente muito. Você já bota estrategicamente no horário que você sabe que você não vai fazer. Exato. Só que aí a gente tá dizendo, tem uma vozinha na nossa cabeça assim dizendo, tô aqui colocando no planejamento, é porque eu já tô no caminho de fazer. É igual a gente passar cartão em curso que a gente não faz. Tipo, tem um curso ensinando a gente a ser milionário, né? Que tem um monte por aí. A gente passa o cartão, é como se a gente já fosse um pouco milionário. Não assisti nenhuma aula. Eu não sei o que o cara tá falando. Mas só de ter comprado, parece que eu dou como dar uma balinha para minha personalidade, né? Já fez a matrícula na academia, nunca mais foi. Putz, aconteceu exatamente isso comigo, Claudinha. Eu falei assim, olha, eu não gosto de academia, o que eu acho que eu devo gostar é de dançar. Vou me matricular no Fit Dance. Fui 3 vezes. Porque depois, olha as mentiras que eu contei para mim. Ah, mas é Natal, não deve ninguém. Mas Ano Novo, putz, acho que... Não, tá chovendo hoje. Melhor não. Aí a menina que ia comigo pegou Covid. Falei, mas eu vou esperar a menina recuperar. O que tinha a ver a menina com eu ir pro negócio? E eu falei, deixa eu esperar a menina se recuperar. Então, tem muita mentira que a gente conta pra gente. E o que eu queria conversar com vocês hoje é bem mais profundo que isso, que é dizer que essa voz que existe na nossa cabeça não é a gente. Ah, Verônica, mas como assim? Que loucura é essa? Não, eu queria propor um exercício para vocês agora, para vocês entenderem o que eu estou falando. E estão preparados? Beleza? Foi a maneira que eu entendi isso. Foi a maneira que eu entendi que as vozes da minha cabeça não eram eu. Beleza. Fechem os olhinhos, por favor. Fechem os olhinhos. Isso. E vou contar aqui 30 segundos. Eu vou querer que vocês imaginem, assim, imaginem não, revejam o dia de vocês. O que vocês fizeram, para onde vocês andaram, por onde vocês passaram. É isso, valendo. Hoje, tá? Hoje. O que vocês fizeram hoje? O que vocês comeram? A porta que vocês bateram? Como é que foi o dia? Pronto? Tá bom. Chega, olhos abertos. E agora, o outro exercício é fechar os olhos de novo, porque tem que ter essa pausa mesmo de abrir e fechar, tá bom? Porque fecha de novo. E agora eu quero que vocês deixem o pensamento livre. No que quiserem. Por 30 segundos. Pronto. Podem abrir os olhos. Silvinha, fala pra gente como que você imaginou na primeira vez que fechou os olhos. O que você pensou que fez e tal? Como é que foi? Eu consegui, eu consegui cumprir parte do meu planejado, mas amanhã eu passei toda assistindo Netflix, que não estava na programação. Uhum.
E que eu fiquei com aquela sensação de débito, porque não estava dentro daquilo que eu me planejei. Que isso é uma coisa, na verdade, que a gente precisa ter muito cuidado com relação ao planejamento. Já aproveitando e fazendo um comentário, que é essa sensação de não, quando você não cumpre tudo, você fica com essa sensação de débito ou com uma certa culpa. E você falou na questão do flexibilizar o quanto isso é necessário, né? Então, eu pensei nisso e logo em seguida, da segunda vez que eu pensei nas histórias que eu estava assistindo de manhã, né? Assim, repercutindo, na verdade, a minha escolha e me perdoando, porque, afinal de contas, eu estou de férias. Então, eu não preciso ter um planejamento para o meu domingo, que precisa ser honrado, né? A partir das 5 horas da manhã, que é a hora que eu estou acordada, até a hora que eu estou aqui. E aí, o meu compromisso também era estar aqui, né? E esse aí eu também consegui. Então, eu estou aí na metade do caminho. Mas, assim, você fica, né, sempre nessa sensação de ter que fazer o que você planejou e de estar também com esse olhar com um pouco mais de autocompaixão, de dizer tudo bem se você não fez. É difícil. Legal. E Jefferson, o que você pensou na segunda parte de Fechar os Olhos quando eu sugeri que a mente fosse livre? O que passou pela sua cabeça? Na segunda parte, hoje de manhã eu conversei com uma cliente, e aí na segunda à tarde, nessa segunda parte que eu fechei, eu fiquei pensando nela. Foi de um papo que a gente teve e ela me passou as dificuldades todas. E aí eu fiquei pensando nela. Foi isso. Tá, E hoje foi um beleza. dia que eu fiquei lagarteando, porque tá frio e chuva aqui. Tá certo. Olha, quando no primeiro exercício de fechar os olhos, eu pedi que vocês lembrassem o que vocês fizeram hoje, a porta que vocês bateram, o que vocês comeram, vocês não sentiram que era um observador, lembrando de quem você era? Não viu você na sua mente? Não viu você batendo a porta? Você não viu mentalmente? Você não se viu comendo alguma coisa? Na primeira vez? Sim. Então existe você e existe o observador de você. E os dois moram na sua cabeça. O observador de você é quem você é. E toda aquela pessoa que viveu tudo aquilo não é. Mas calma, eu vou explicar um pouco melhor, não se desesperem. Mas só para vocês terem essa sensação de que existe você e de que existe o observador de você dentro da sua cabeça. Então, eu estou estudando muito a síndrome do pensamento compulsivo. Vocês já ouviram falar? Já? Caladinha? Tá. O que é a síndrome do pensamento compulsivo? É algo que todos nós da humanidade vivemos hoje. A incrível dificuldade de parar de pensar, que é o que a meditação propõe. É tentar parar um pouco os pensamentos, né? Porque existe alguém pensando o tempo inteiro na nossa cabeça. Um acúmulo de... Você abre os olhos de manhã, você já é invadido com uma série de pensamentos que não te largam. É tipo, o que eu vou comer? Eu preciso fazer tal coisa. Que preguiçosa que você não levantou até agora. Vamos correr. Uma enxurrada de pensamento. E aí, nós temos o filósofo Descartes, René Descartes, que ele disse: penso. Alguém? Logo existo. Penso, logo existo. Eu estou lendo um autor agora muito bom. A Silvinha conhece ele, né? Que ela comentou uma postagem minha, que é um moço chamado Eckhart Tolle. Ele é bem conhecido, mas não era conhecido para mim até agora. Eu li O Poder do Agora, que é o nome do livro dele, e Um Novo Mundo, que é o segundo livro dele. E ele sugere que René Descartes esteja errado com o penso, logo existo. Porque nós não podemos nos identificar com os nossos pensamentos, senão somos o que pensamos, somos essa enxurrada de pensamentos que
nos invade, que a gente não tem controle nenhum. E quem é o observador, então? E aí vem um outro francês logo depois, que é o Jean-Paul Sartre, que é um filósofo, e ele diz o seguinte: a consciência que afirma eu sou não é a consciência que pensa. E ele, mais sabiamente, consegue separar isso do que você é, daquela outra coisa ali que você está pensando. E que é o que eu sugiro lá no início da nossa conversa, que é: eu sou uma coisa e o Realize é outra. Eu sou uma coisa e o clube de realizadores é outra. Ah, o clube deu errado, hoje foi péssimo. Ah, vou ficar um pouquinho chateada, normal, mas eu não posso fazer o drama que eu costumo fazer, porque eu sou muito dramática. Então, meu Deus, as pessoas vão deixar de me amar, sabe? No fundo, é um medo intenso de rejeição. Talvez por isso que a gente deixa de fazer um monte de coisa, que a gente se auto-sabote muitas vezes nos nossos planos, né? Porque às vezes aquilo que a gente planejou fazer ia nos dar um sucesso e a gente tem medo do sucesso, né? Às vezes. A gente tem medo de fracassar e tem medo de fazer sucesso. Porque quando faz sucesso, aí a gente tem que manter o sucesso, aí que dá mais medo ainda, né? Então, esse exercício que eu propus para a gente se deslocar dos projetos que a gente está cuidando e cuidar, claro, mas sempre tentar olhar de cima, sempre ver como um observador daquilo que a gente está fazendo. Dessa forma, a gente consegue colocar menos emoção, menos drama no que precisa. Assim, eu sou dramática, mas não sei se vocês são. Vocês são? Costumam fazer um drama assim, tipo, meu mundo caiu? Ana, sim. Pamela, sim. Jefferson, não. E quando a gente descobre que que a gente não é aquilo que a gente está cuidando, que a gente não é aquilo que a gente está fazendo, isso fica um pouco mais leve, tá? E eu acho que coloquei aqui, né, a síndrome do pensamento compulsivo. A Gabi falou que é a drama queen. A síndrome do pensamento compulsivo é um dos grandes males que a gente tem hoje. E eu descobri isso agora, foi um grande impacto para mim, porque eu sempre fui criada para o intelecto, para o pensar até demais, porque isso que era bom, porque isso que era legal, porque isso que era o que deveria ser. E o que eu vejo agora é que 90% dos meus pensamentos ou são inúteis ou são destrutivos. Eles estão: Verônica, deixa de ser preguiçosa. Verônica, come o pudim. Mas eu acabei de comer o sorvete. Come o pudim. Esse pudim, teve um dia essa semana que eu não consegui dormir pensando no sorvete que tinha na geladeira. E eu não sou isso. Mas a maior parte dos meus pensamentos não são para algo útil, para algo que eu vou usar. Eles são só ruído. E fazer essa separação ajuda muito a gente no planejamento, ajuda muito a pensar no que realmente importa. E foi pensando no que realmente importa que eu mudei bastante coisa na minha vida, né? Assim, o clube deixou de ser semanal, passou a ser uma vez por mês, porque eu queria tornar um clube algo que importa, né? E diminuir coisas para fazer. Eu preciso mesmo me encher de coisas para fazer? É bonito falar que não tem tempo na agenda? Não, eu não preciso me encher de coisas para fazer. Isso é importante que eu estou fazendo? Então, essa reflexão é toda para o que a gente vai planejar em 2022, né? Não sei se faz sentido para vocês ou não. Não estou dizendo que é uma verdade ou não, é só o que eu tenho visto e aprendido por aqui. Tá? Não significa que seja verdade. Pelo contrário, eu não sei que é verdade. E aí até eu tenho uma professora de filosofia, uma mestra de filosofia chamada Karina Frota. Ela diz o seguinte: a origem da maioria dos nossos problemas é a falta de atenção consciente naquilo que a gente está fazendo. Nossa, tive um problema. No fundo,
vai ser porque você não esteve consciente naquilo, você não estava realmente atenta àquilo. E a respiração e a meditação pode melhorar esse aspectozinho na nossa vida, né? E o Murilo Gun, agora que virou bem namastê, não sei se vocês conhecem o Murilo Gun, não? Ele era uma pessoa que fazia muitos cursos online, tinha muitos infoprodutos, vivia falando sobre criatividade, e ele mudou o jogo completamente porque ele entendeu que deveria silenciar a mente mais e ouvir o coração. Às vezes a gente vive numa sociedade que a gente está tão focado em fazer sentido, em ter lógica, em pensar, e esquece de se aquietar um pouquinho, entender o que precisa ser feito, ouvir mais o coração. Achei isso bonito. E não que eu faça isso, mas eu quero fazer mais isso. Isso que eu trouxe para vocês, né? E é por isso que a respiração funciona também, porque quando a gente respira, prestando atenção na respiração, é uma forma de que em poucos segundos o seu cérebro desliga. Por isso que a gente fica mais calma, né? Assim, quando era criança, sempre minha avó, minha mãe me ensinava, conta até 10, Verônica, não explode, porque você é muito dramática, não explode. E conta até 10. E o contar até 10 era simplesmente para parar a mente, para ela não me impulsionar a fazer o que eu não preciso fazer. E isso é o estar. A gente falou muito sobre o ser, mas é o estar presente nas coisas. Eu estou aqui com vocês e só existe vocês, só existe esse momento. Tentar estar presente, que é a mesma coisa da respiração, que é a mesma coisa de contar até 10. Estou almoçando, estou numa refeição, que eu esteja presente naquela refeição. E isso, eu estou chegando a uma conclusão que é a vida. Porque o passado não existe e o futuro também não existe. Se o futuro e o passado não existem, a única coisa que sobra é agora. E parece clichê, mas tem tudo a ver com essa questão da síndrome do pensamento compulsivo. Porque se eu estou aqui pensando em outra coisa, eu não estou aqui. Eu não estou presente. E fazer o que a gente tenta planejar da forma mais presente possível, talvez seja um desafio, mas o que a gente pode tentar dentro do planejamento, né? Estar presente. E, claro, a gente está aqui para falar sobre realização, sobre ação, sobre fazer. Mas aí entra agora, num terceiro ponto, depois que a gente falou sobre ser, depois que a gente falou sobre estar presente, aí a gente vai falar sobre tomar uma ação, que é o que a gente coloca primeiro, ou a única coisa dentro do planejamento, geralmente, e não entende depois porque não consegue fazer. Eu não consegui fazer crescer a agência durante todos esses anos, a Pamela sabe disso, porque eu não fui disciplinada, porque eu não fui determinada, porque eu não fui outras coisas, e porque eu não estava presente no que eu estava fazendo. Né? Oi, Ana, quer comentar? Oi, gente, posso comentar? Desculpa, achava que era eu. Eu não sei se sair e entrar de novo, eu vou aparecer na câmera, porque tá ligada, mas eu não apareço. Mas eu estava pensando essa noite, inclusive, sobre isso. Queria falar para vocês, ver o que vocês acham, se vocês concordam ou não. Eu estou com esse sentimento, estava pensando nisso essa noite. Assim, eu não sei se é porque eu moro sozinha e estou passando por essa pandemia toda sozinha, trabalhando, fazendo comida. Não sei se algum de vocês passam por isso, mas eu estava pensando essa noite que a gente tem que encarar a vida daqui para frente, tipo, vendo o que sobrou de você desde que começou a pandemia até agora, né? Porque a gente viu muita coisa ruim acontecendo e está acontecendo ainda. Então, eu achei que a gente não pode pensar a vida daqui para frente, ou planejar, ou coisa assim, sem saber, assim,
o que ficou da gente, né, depois de tudo isso, como é que a gente está, como que isso transformou cada um de nós, assim, o que sobrou de nós, de nossa personalidade, dos nossos planos, dos nossos desejos, o que sobrou. Eu acho que a gente deve, assim, pensar a partir disso nesse momento, porque houve uma transformação muito grande, né, e não dá para nenhum ser humano desconsiderar isso, né, principalmente aqui no país, economia, saúde e tudo mais. Então, não tem como, né, a gente não se abalar, não se afetar com tudo isso. Eu acho que é impossível, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar e planejar qualquer coisa que seja daqui para frente, pensando nisso, no que sobrou de nós, de cada um de nós, no meio de tudo isso, o que a gente ainda tem, que forças a gente tem para oferecer, para planejar o futuro, que energia positiva nós temos, para pensar nisso, para planejar qualquer coisa que seja. Eu queria saber se vocês têm esse sentimento ou se não. E alguém quer comentar o que a Ana Paula falou? Posso falar? Pode sim. Eu estava vendo semana passada alguns episódios do programa do Alisson, chamado Wise and Effective, temporada 3, cujo mote é Conheça-te a ti mesmo, né? E é evidente que ele é um cara extremamente profundo, né? Ele é abissal, assim. E aí faz a gente pensar em muita coisa mesmo. E essa coisa do conheça-te a ti mesmo é muito mais importante, muito mais ampla do que por simplesmente, como você está falando, Ana, eu entendo essa dor, acho que todo mundo aqui entende a dor que a sua voz transmitiu nessa fala, né? Mas eu acho que, assim, a tarefa que a gente tem é muito mais do que catar os cacos, sabe? E usar esses cacos como, olha, esses fragmentinhos aqui foram o que sobrou e aí a gente vai viver a partir disso. Eu acho que implica uma tarefa mais profunda, mais hercúlea até, de transformação, né? De você entender, de fato, quem você é e transformar isso na sua experiência de vida, sabe? Eu acho que, inclusive, pensando nesse sentido, neste momento, Ana, mais uma oportunidade que a gente tem, né? É mais uma oportunidade da gente jogar, mergulhar para dentro de nós mesmos, resgatar o que é de bom, limpar, né? Varrer os lixos que tem dentro da gente, enfim, tal. Não é fácil, não é mole, não é nada tranquilo, enfim, tal, mas acho que isso tudo tem a ver. E acho que, pensando né, nisso tudo, assim, essa coisa do planejamento é uma etapa para frente, né? É a partir disso, porque sem isso é só fazer, é o burro de carga, é aquela coisa de o cumpridor de tarefas, né? O planejamento como um checklist de tarefas. E não é isso que você está falando, não é isso que eu acho que a gente precisa, como um grupo aqui e tal, e como indivíduos, cada um de nós, buscar em nós mesmos, né? Ir além, trazer para a gente essa coisa do sonhar, que a Lucilena fala, trazer para a gente a coisa do propósito, né? No propósito, na essência bonita da palavra, enfim, do termo, do conceito, e acho que é por aí. Legal, obrigada, Nath. Jefferson, você levantou a mão antes da Ana comentar?
Eu acho que a Paula quer complementar alguma coisa, né? Aí eu falo, Vê. Então, Natália, eu entendo o que você quis dizer, mas é porque hoje em dia existe uma facilidade muito grande, né? As coisas estão muito aceleradas, e existe uma facilidade muito grande da gente virar a página, né? Ou a gente acha que tem uma facilidade muito grande de virar as páginas da vida. Só que eu acho que não é bem assim. As coisas não acontecem tão rápido, a gente não processa os sentimentos e vira a página, né? Só que eu acho isso prejudicial. E tem a questão da felicidade tóxica, né? Tem a questão do positivismo tóxico, que é realmente, né? Porque a gente vê as pessoas fazendo isso, ou às vezes a gente quer fazer isso, que é essa positividade que muitas vezes não existe, às vezes a gente não está sentindo nada disso. Então, por isso que eu falo que a gente, assim, no meu entender, a gente tem que avaliar agora o que restou da gente, assim, questão de personalidade, o que mudou, se encontrar novamente, só porque a gente vai se encontrar de um jeito diferente. A gente vai olhar para si, se encontrar, mas diferente, de uma forma diferente. Aí a gente tem que, assim, na minha visão, planejar qualquer coisa a partir disso, entende? Eu não consigo pensar no futuro ou planejar qualquer coisa sem entender isso. Como é que eu tô, o que sobrou, o que eu vou fazer agora, até onde dá para ir, até onde existe realmente algo positivo, até onde realmente tem um otimismo real, né? Que não é um otimismo forçado que a gente vê na internet o tempo todo. Então, eu não consigo assim planejar e olhar o futuro sem antes entender isso tudo, até porque às vezes fica até difícil de você entender, porque infelizmente as coisas ruins que a gente está vendo acontecer, elas, quando você acha que não está tão ruim assim, vem uma coisa muito ruim. Então, às vezes fica até difícil você planejar. E eu não estou sendo pessimista, nem um pouco pessimista, eu estou sendo bem realista, mas eu sou bem real mesmo. Eu não gosto dessa coisa de nada tóxico e falso e tal. Então, eu penso assim. Não sei se vocês concordam. Ana, deixa eu só, então, dizer que em momento algum, e quem me conhece um pouco, Silvinha, enfim, sabe que eu sou assim, a Vê também sabe, em momento algum eu tenho essa fé nessa positividade tóxica, muito pelo contrário, tá? Não tenho mesmo, não tenho ilusão alguma em relação a ela, apego algum em relação a isso, tá? E assim, como eu te disse, eu entendo, eu sei que dói para cada um de nós, né? E essa dor é inerente a nós, seres humanos, cada um de nós vivendo a experiência humana, né? E ela precisa ser colocada também como uma... não descartada, né? Não jogada para baixo do tapete. Em hipótese alguma, por favor, não penso assim, e se eu disse alguma coisa que possa ter minimamente te guiado nesse sentido, saiba que não foi essa a minha intenção, muito pelo contrário. Então... Jefferson, você quer comentar? Depois a Ana Luísa comenta. Tá, deixa eu então aproveitar e fazer uma pergunta em cima disso que a Paula e a Nath estão conversando. Então, será que esse entendimento e esse estudo, né, não seria também não poderia, aí eu jogo para vocês, tá? Não poderia ser um primeiro item do nosso planejamento, um planejamento de curto prazo, talvez, não sei. E uma coisa que você falou, Vê, que é um grande conflito na minha cabeça. Agora talvez eu esteja lidando um pouquinho mais, mas até falando do Murilo Gun, né?
ele é um dos caras e todos os outros, as outras pessoas, homens, mulheres, que eu vejo que alcançaram o sucesso, não sucesso, aquele sucesso de ser milionários e tudo mais, mas que conseguiram êxito naquilo que eles fazem, a impressão que eu tenho é que todos eles fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas são envolvidos com 1000 coisas. Com muitas coisas, sabe? E o Murilo Gun era um cara assim, né? Ele fazia stand-up, depois ele começou a fazer aquelas coisas de palestras e cursos, né, que tinha muito a ver com criatividade. O cara foi para a NASA, enfim. Ele é um cara realmente fora da curva. Então, e esse é um conflito meu. Eu falei, será que eu vou ter que me envolver então com 1000 coisas? E eu me vi, por exemplo, agora no Natal, eu fui para casa da minha mãe, e de repente todo mundo conversando na sala e eu com o notebook ali editando vídeo. Aí até que a minha mãe me deu uma bronca. Larga esse negócio aí, pô. E aí eu falei, tá bom. E aí eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Porque é um conflito meu mesmo, né? Eu tenho que me envolver, fazer podcast, escrever, fazer vídeo. Fora isso, eu sou envolvido também com tecnologia, com sistemas. Então, é uma coisa que chega a dar um conflito na minha mufa. Antes de passar a palavra para a Ana Luísa, que ela quer comentar, só fazendo um parêntese no que o Jeff falou sobre o Murilo Gun, porque ele era um cara que ele tinha conquistado assim muita coisa, né? Foi para Harvard, foi NASA, Harvard, alguma coisa assim. Era super conhecido por criatividade, por ser uma pessoa que faz muita coisa. E aí ele chegou a fazer um evento enorme para milhares de pessoas, um evento ao vivo, que inclusive a professora Lucilena Galvão esteve no evento falando. O evento foi absolutamente um sucesso. E aí ele conta hoje que nesse dia ele chegou em casa chorando. Ele chegou em casa tremendo. Ele chegou em casa doente e ele viu que não era aquilo. Então, qual é o nosso parâmetro de sucesso, de verdade, para o nosso planejamento? Tem tudo a ver com planejamento isso, né? Se a gente pensa onde a gente quer chegar, peraí, o que é que realmente a gente quer fazer, quer ser? E é uma proposta que hoje o Murilo Gun faz também, né? Que antes eu tinha até um certo preconceito, né? Murilo Gun virou namastê, #gratiluz, virou doidão. Não é isso. Eu realmente respeito o que aconteceu com ele, porque... E se fosse a gente no lugar dele? Por exemplo, eu adoraria, né? Nossa, ter tantos milhares de alunos e fazer um evento incrível para milhares de pessoas, ser conhecido no Brasil inteiro e chegar em casa chorando. Então, talvez não seja isso, né? Talvez não seja esse, assim, o fim, o destino final. E eu, em proporções muito, muito menores, me senti assim do ano passado para cá, da pandemia, do início da pandemia para cá, né? Pega um pouco o que a Ana Paula falou, que é isso. Eu pensei muito, eu passei a pandemia pensando qual é o rumo que eu gostaria de dar para o meu barco, se era um rumo que importava mesmo, se era um rumo que no leito da minha morte eu me lembraria dele. Então, só para concluir o que o Jeff falou, e jogo para quem quiser comentar as perguntas que ele fez, que também são questões para mim. Ana Luísa, comenta para a gente agora, por favor. Eita, muita pergunta, né? Mas eu tinha planejado falar de coisas bem específicas, não contar nada pessoal, mas acho que o rumo da conversa me permite contar algumas experiências, né? Bom, eu acho que um pouco do que você disse, Vê, do Murilo Gun, né? Dele fazer um evento e tal, às vezes havia uma expectativa nele de que isso fosse um auge do sucesso, mas se você vive isso sem estar conectado com você, e aí dentro da crença de cada um, assim, não sei, mas eu acredito muito em Deus, e para mim é importante conexão com Deus. Eu acho que se você não está conectado com Deus e com você, se a pessoa não acredita, pelo menos está conectado com o que é verdade para você,
é muito fácil sentir esse vazio, né? Assim, e aí a pessoa pode sentir esse vazio em diversas situações. Já ouvi muitas pessoas que, para mim, seriam um exemplo de grande sucesso, mas que também sentiram, né? Esse vazio. E acho, assim, para mim, na verdade, um movimento que eu fiz foi sair um pouco do barulho, né? Porque enfim, eu trabalho num banco, só para o pessoal entender um pouco minha rotina, né? Trabalho numa rotina de 6 horas, só que eu conciliava, assim, durante 10 anos eu era consultora financeira, conciliando com o banco, e sempre curti muito consultoria. E aí meu pai adoeceu muito em 2018, e em 4 meses ele estava acamado, sem falar, né? E eu fui curadora dele, eu fui a filha que ficou, né, cuidando, porque meus outros irmãos, cada um tinha uma desculpa, né? E daí ele precisava de alguém, tipo, esse alguém fui eu, assim, por quase 2 anos, né? E aí no início da pandemia, meu pai desencarnou e eu trouxe as coisas dele da casa dele para cá, ficou uma bagunça a minha vida, assim. E eu sempre fui acostumada a fazer muita coisa, né? E no meio disso tudo, eu, assim, sempre estudei e trabalhei, assim, eu acho que sempre foi o meu costume, né? Vou fazer 20 anos de banco daqui a pouco. Eu comecei a trabalhar cedo e, tipo, fazendo a graduação, aí fiz outra graduação, não terminei, mas fiz 3 pós e sempre foi nesse ritmo, né? Então, eu até falei, eu vou sair de vários grupos de WhatsApp, daí eu saí das redes sociais, e daí eu fui arrumar a casa, literalmente, sabe? Assim, justamente nesse exercício que foi muito falado aqui, né? Tipo, saber quem você é. E ao longo da pandemia, acho que isso aconteceu com muita gente, outras pessoas queridas da minha convivência, um padrinho de casamento, que era super novo, faleceu de Covid, 40 e poucos anos. Aí foram as pessoas indo, né? Tipo, aí eu me vi assim, meus pais não estão aqui, eu tinha minha avó, que era super querida, e de repente minha avó não estava mais aqui. E quem é a gente, né, no meio disso tudo? Mas se você está conectado com a sua fé, não vou nem falar com Deus, mas assim, conectado com a sua fé e, tipo, procurando ali, acho que se conectar com você, você vai se fortalecendo, né? Eu acho que arrumando os armários e arrumando literalmente a bagunça na minha casa, eu fui respirando, né? Eu acho importante, assim, olha, eu fui vendo o que era essencial. Eu sempre me matriculava em um monte de curso, aí pro ano passado eu botei uma meta bem simples, eu não vou me matricular em nenhum curso, assim. O clube eu não considero um curso, então continuo no clube, né? Mas considero um network, uma rede de relacionamento, mas assim, eu me matriculava em um monte de coisa, estava sempre fazendo um monte de coisa. Então, eu resolvi realmente desacelerar. E eu pensei, o que é importante para mim, né? O que é importante? A saúde é importante. Relacionamento com as pessoas mais próximas é importante, né? Então, assim, e o que eu tenho que ter de hábito para fazer o que eu acho importante, né? Se a saúde é importante, botei uma meta de atividade física todo dia. Para muita gente pode parecer um exagero, mas para mim funciona, né? Todo dia. Leituras, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, todo dia. E aí fazer coisas todo dia, né? E eu botei algumas coisas, assim, bom, se valorizar relações é importante para mim. Quem são essas pessoas que eu valorizo? E eu passei a ligar, tipo, para as minhas tias, para quem, tipo, tá vivo, entendeu? Assim, bom, é importante, eu vou ligar. E aí, assim, construir. Eu acho que mesmo num momento que você não está 100% bem, você sabe, sei lá, o que vale muito para você, né? Assim, você sabe que as pessoas próximas valem muito, você sabe que, de repente, é isso, a tua saúde vale muito, ou de repente, construir, avançar num determinado campo do conhecimento vale muito. Então, escolha 3 coisas e faça um pouquinho todo dia, porque o meu mestrado foi muito sobre perfil de pessoas que se endividam, né? Que tem um pouco a ver, quando a Vê falou da síndrome do pensamento compulsivo, eu, na consultoria, lidei com muitas pessoas que tinham compulsão, né, por compras, assim, bem absurdas,
e tudo começa com um pensamento, né? Mas você muda um perfil também construindo tijolinho por tijolinho, né? E não é também querer subir uma parede de uma hora para outra, é valorizar essa coisa do um tijolo, um cimento, um tijolo. E é muito louco o poder desse pouquinho, né? É um pouco disso que quando chega uma pessoa que quer se organizar financeiramente, eu sei que ela mudou quando ela começa a valorizar o pouquinho, quando ela começa a valorizar pequenas quantias. E acho que mesmo que ninguém aqui se conheça 100%, porque assim, eu passei um ano tirando bagunça do armário, ainda tem um pouquinho ali, mas assim, não sei 100% quem eu sou, mas assim, algumas coisas eu sei que eu quero desde que eu era adolescente, entendeu? Assim, essa coisa de ser disciplinada, ser determinado, é uma coisa que eu sempre quis e que eu sempre achei que eu não fui o suficiente, né? Mas a gente vai construindo isso do pouquinho, né? E hoje eu faço coisas minutos, assim, eu comecei a estudar inglês todo dia 3 minutos. E fui aumentando de pouquinho em pouquinho. Comecei a ligar para as minhas tias, eu faço uma listinha, assim, vejo que passou uma semana que eu não liguei e na minha família, por parte de pai, só tem uma tia viva, né? Opa, calma aí. E aí eu ligo para ela, eu falo com ela, né? Então, e assim, eu vejo o quanto isso é importante para ela, né? Ela tipo, ela se abre comigo como não se abria antes, e com outra tia que eu também, tipo, fez 90 anos esses dias. Eu falei, caramba, o que eu posso fazer, né? Pedi para cada um gravar um vídeo, uma coisa simples, mas assim, ela ficou tão feliz, sabe? Um mural de vídeos, um mural de mensagens, assim, que gente de tudo quanto é lado escreveu, de vários estados, e a gente com essa facilidade de tecnologia, foi uma coisa que eu me dediquei, tipo, poucos minutos na semana, e de repente a gente tinha muitas mensagens nos parabéns dela, e ela ficou muito feliz, né? Então, o que eu tinha planejado mesmo para falar tem um pouco a ver com isso, né? Assim, da gente, que o Gavê falou, né? Tipo, do que você quer ser, e a partir daí, que hábitos que você quer construir, e procurar ir do pouco ao muito, sabe? Porque, assim, força de vontade é algo muito difícil, né? Tem muita pesquisa. O que eu estudei muito no mestrado também era isso. Eu tenho um livro aqui, eu estou lendo um pouco todo dia, que fala de autocontrole, né? É difícil você ter que fazer um esforço para não fazer algo. Mas quando você constrói um hábito de pouquinho em pouquinho, aquilo se torna fácil, né? E escolher poucas coisas, às vezes, para o ano, né? Porque quando eu peço para a pessoa começar um planejamento financeiro, eu falo assim, começa com R$50 por mês, mas seja todo mês. Mas ela tem que ter um objetivo, né? Então, tudo que a gente faz tem que ter um objetivo por trás. O objetivo é o que nos ajuda. Se ele tem uma força para você, ele vai te ajudar a se manter naquilo, né? E eu sempre acredito, assim, que quanto mais a gente está conectado com o que tem valor para a gente, e novamente, com essa questão ali da fé, a gente, tipo, realiza coisas que a gente nunca imagina, assim. A gente tem uma força que a gente não imagina, e aí eu concordo muito com o que a Natália falou, assim, que desculpa, só também estiver tendo essa positividade tóxica, né? Mas assim, quando a Natália falou assim, é muito mais do que recolher os nossos cacos, eu concordo totalmente, assim, eu acho que é a gente indo nessa busca do essencial, encontrar a nossa força, e a gente tem uma força muito maior do que a gente imagina, assim, eu falo porque esse movimento de silenciar e identificar ali o que era essencial, não é que eu acorde todo dia e me ache maravilhosa, não. E assim, hoje eu dormi pra caramba, dormi até meio-dia e tá tudo bem pra mim, assim. Mas eu fiz 3 coisas ali, como a Pamela falou, põe um pouquinho todo dia. Eu fiz as 3 coisas que eu achava essenciais e isso, quando a gente junta ao longo de um ano, faz a gente se sentir também melhor com a gente mesma e construir algo na direção do que a gente quer construir, né? E
E aí acho que é isso, assim, acho que eu até falei o que eu ia falar do que estava planejado, mas é isso, Lê. Me perdi aqui um pouquinho na fala final. Tá bom, obrigada, Ana. Silvinha, antes de você sair, você quer comentar alguma coisa? Eu acabei de dizer que Ana já contemplou a minha fala. Tudo que eu diria, ela já disse. E já que você me deu a palavra, eu vou só completar o que ela está dizendo, juntando também com o que Natália trouxe e com o que Ana falou. Essa mudança dos pequenos hábitos, nessa construção do ser, é algo muito transformador, sabe? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que já venho nessa busca de entender quem eu sou, porque eu passei por processos de depressão, porque eu estou sempre buscando, de certa forma, essa compreensão para poder minimizar um pouco das dores, né, que esses processos trazem para a vida da gente. E tenho a síndrome do pensamento acelerado, isso é algo que eu sou extremamente controladora e isso é algo que realmente é muito nocivo à nossa vida, né, por essa necessidade de controle, mas também tenho muita fé e me acho uma pessoa muito positiva. E não me enquadro numa positividade tóxica. Eu realmente, depois que eu comecei a olhar a vida numa outra perspectiva e praticar a gratidão pelas menores conquistas diárias, isso foi algo muito transformador para mim. Então, eu não acho que isso seja tóxico. Eu acho que isso é muito necessário. E deixo aí um convite a vocês fazerem uma prática de gratidão diária para vocês entenderem o quanto isso é de fato transformador, sabe? A gente só tem total noção da importância de viver o momento presente, de como a impermanência é a outra certeza da nossa vida além da morte, quando a gente vê uma estrutura que é muito consolidada, digamos assim, indo pelos ares. De novembro para cá, algumas pessoas sabem, minha mãe descobriu um câncer, né? E a gente começou numa corrida contra o tempo, porque minha mãe é uma pessoa ela é lastro, ela é referência, ela é porto seguro. E aí as pessoas... ninguém, na verdade, as pessoas reagiram de uma forma que ninguém aceita, né? E aí, o que é que a gente pode fazer diante de uma situação dessa? Que não seja somente cuidar, porque eu estava conversando com o Vê e disse, eu posso ter todo o dinheiro do mundo e eu não consigo comprar o que eu preciso, o que eu mais quero nesse momento, que é a saúde da minha mãe e a garantia de que ela vai ser curada, né? Então, quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente entende que não existe controle de nada e a gente só precisa, de fato, tentar viver o momento presente, valorizando o que de fato importa. Então, o que Ana traz com relação às vivências do pouco que se faz com a família, de tudo. Quando o Vê comentou lá, eu pensei no meu sobrinho, que é uma grande alegria para a minha vida, nos meus momentos com a família, que eu sempre fui muito dedicada e isso para mim é importante. Então, eu não me sinto em débito nesse sentido. E isso já me faz ser muito grata por tudo que eu tenho uma vida muito privilegiada. E isso assim, eu só consigo enxergar e agradecer o tempo inteiro, sabe? Então, eu acho que é importante você ter essa consciência de quem de fato você é, para você poder identificar os males que você está se causando ou que você se permite causar. Porque é exatamente nessa mudança, nessa compreensão e nessas pequenas mudanças que não precisam, são os tijolinhos aí que a Ana falou, que faz com que a gente faça as mudanças necessárias para compreender a vida na beleza que de fato ela tem e que ela é, e que a gente pode viver, e que a gente pode ter, né? Então, enfim, aí o planejamento ele passa a ser somente uma consequência de quando você está inteiro, para você conquistar, porque uma vez que você está inteiro, você consegue fazer o que precisa fazer
e faz, e simplesmente faz. E também não precisa ser muito, ele pode ser pouco, e esse pouco é totalmente alcançável e possível. E aí você fica simplesmente com a sensação de dever cumprido. Acho que uma coisa que me traz muito essa consciência, eu não sei se Vê já trouxe isso, mas é um exercício da roda da vida que traz a questão do sistema, né, onde ele divide em todas as áreas, e sempre que eu estou muito em dúvida, né, com relação a como eu estou me sentindo, ou em que área da minha vida eu não estou, eu estou em falta, digamos assim, eu faço essa roda da vida que tem lá o seu lazer, a sua saúde, a sua prática de atividade física, as suas finanças, a sua espiritualidade, a sua família, as suas relações pessoais, para compreender. E quando a minha roda da vida ela está equilibrada, eu estou simplesmente inteira e plena. E isso, para mim, é o que eu busco diariamente, sem tantas expectativas de ter que construir algo que seja grandioso, ou que seja desnecessário diante daquilo que eu tenho vivido, que já tem sido bom e que é bom, sabe? É isso. Obrigada, Silvinha, pela sua fala e por compartilhar com a gente tão generosamente sua história, assim como a Ana Luísa também. Fernanda Viseu, quer comentar? Boa noite, gente. Não sei se todo mundo me conhece. Eu sou Fernanda, eu moro em Macaé. Eu trabalho no Sindicato dos Petroleiros e tenho uma agência de comunicação há uns 20 anos. E estou com 53 anos. Quando eu completei 50 anos, eu comecei a me questionar. Em 2019, 2018, comecei a me questionar assim, o que era essa produção por produção, né? Por que a gente tem que, na sociedade atual, produzir, e se você não trabalha no final de semana, você se sente culpado porque você não descansa, porque você não tem o direito de cuidar do seu gatinho. Estou vendo a Natália com o gatinho dela lá, e eu estou com 2 aqui também do meu lado. Por que você não tem direito de deitar numa rede? Por que você não tem direito? Porque a sociedade te pressiona o tempo todo para você ser produtivo. E o que leva isso, né? Quando a gente morre, né? Exatamente. Quando a gente morre, o que essa produção vai com a gente? Não vai, né? Não vai. É o que a Verônica falou, o que vocês estão falando. O que vai com a gente é o bem que a gente fez para o outro, né? É o ajudar alguém a poder modificar a tua vida, no que você pode impactar nas pessoas que estão perto de você. Como essa pandemia veio mostrar para a gente que a gente precisa de gente, que a gente precisa estar conectado com pessoas, nem que seja por aqui. Né? Como isso fez falta para a gente, né? Gente. E aí eu acho importantíssimo assim, a gente parar para pensar que a gente tem que se dar esse direito, sim, né? de descansar. A gente não é só... não tem só que produzir. Eu tenho esse mesmo problema que a Natália falou, que é esse pensamento acelerado, a minha mente não para um minuto, e eu me culpo o tempo inteiro porque eu não tô descansando, e meu filho o tempo inteiro, mãe, descansa, mãe, pelo amor de Deus, vai curtir a vida. Ele tem 27 anos, né? E ele fala isso para mim, né? E eu realmente, assim, eu estou tentando, estou nessa busca, nessa tentativa, a pandemia veio, me ajudou muito a dar uma desacelerada, né? Eu acho importante a gente, antes de tudo, né? E a Vê falou assim, a gente precisa planejar o que a gente quer ser. Eu fiquei pensando assim, gente, o que eu quero ser? Será que eu quero ser alguma coisa além do que eu já sou, né? Não sei, né, também. Eu acho que a gente tem que pensar, nesse momento de planejar, a gente tem que pensar assim, eu estou satisfeita com o que eu sou, né? Eu tenho gratidão pelo que eu tenho, eu preciso de mais do que eu tenho, né? Como a gente viu que não precisava de comprar roupa para caramba, né? De ter coisas nessa pandemia, né? A gente não precisa de nada disso.
A gente não precisa de coisas materiais, a gente precisa de contato, de relacionamento, né? E aí, como é que a gente coloca isso no planejamento? Não sei, né? Não sei. Eu queria dividir isso com vocês. Eu acho importante a gente ter essa gratidão também por tudo que a gente conquistou. E saber quem a gente é e o que a gente pode construir a mais para agregar ao mundo, né? Para ter um mundo melhor para todo mundo. Né? Pensar mais no coletivo e menos no pessoal também. É isso que eu queria falar. Prazer estar aqui. Obrigada, Fê. Que bom te ver. Eu estava com muita saudade. Que bom que você está aqui. Eu aprendi muito mais com vocês hoje do que qualquer outra coisa. Assim, anotei meu caderninho aqui com muitas coisas que vocês iam dizendo e acabou rolando um resumo bem interessante de quem comentou. Né? A Ana colocou um ponto bem bacana que é do pouco ao muito. Porque a Fê terminou, como eu coloco tudo isso no meu planejamento? Bom, se você acha que é importante ter saúde, como a Ana comentou, então ela entendeu que para ter saúde ela precisa fazer um exercício diariamente. E isso dá para colocar no nosso planejamento, né? Se você entendeu que é legal ficar com seu filho, então no seu planejamento que você tire um dia inteiro para fazer alguma coisa com ele, né? Ou domingo é para ficar com meu filho, ou toda terça-feira eu vou assistir alguma coisa no Netflix com meu filho. Isso dá para ir para a nossa agenda, já que, né, se comprometeu a passar mais tempo com ele, porque é ele que importa. Né? Quando a Ana coloca, olha, eu considerei que era importante a minha família mais próxima, os meus relacionamentos, e por isso eu vou ligar para as minhas tias uma vez por semana, eu estarei presente. E o que eu estou chegando à conclusão aqui, que o que vai para o nosso planejamento, o que a Nath falou muito bem, é o bem depois da gente já ter refletido sobre o que é importante. Sem refletir sobre o que é importante, é complicado ir para o nosso planejamento alguma atividade, algum fazer. A gente pode até colocar, mas fica sem rumo. O barco fica sem rumo. Né? Então, pessoalmente falando, quando eu disse que, poxa, se hoje fosse meu leito de morte, eu lembraria muito da minha avó costurando e da minha mãe fazendo carinho em mim, por que não está no meu planejamento mesmo passar o sábado com a minha mãe? Ou na quarta-feira à tarde, que eu tô de folga, levar um bolo para casa da minha avó e comer com ela o lanche? Porque hoje eu estava falando com uma tia que eu percebi semana passada que a minha avó está com um princípio de Alzheimer. E aí? E eu moro do lado da minha avó. Do lado. Eu amo minha avó mais que tudo. E eu passo 3 semanas sem ver minha avó. Então, assim, quando a gente está falando de planejamento, mais do que tá lá, gravar uma aula, ler o livro tal, que é técnico, tem que comer um bolo com a minha avó. Tem que ajudar minha mãe na horta. E isso, eu acredito, que vai me tornar uma pessoa mais plena. Voltando ao que a Ana colocou, do pouco ao muito. E voltando também ao que a gente comentou no início, né? Se o importante, se o que vem antes de tudo é o ser, eu posso sim criar pequenos hábitos para eu me tornar quem eu gostaria de ser. E compartilhando com vocês, quem eu gostaria de ser mais em 2022? Eu quero ser uma mulher mais consistente. Porque consistência é algo desafiador para mim. E eu quero ser uma mulher que fica mais com a família. Pronto. É isso que é a coisa mais importante do meu planejamento em 2022. Tudo que eu for fazer algumas coisas não vão estar ligadas a isso, porque eu preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas da forma mais prática possível, mas isso não pode sair do meu radar. Esse deve ser o rumo do meu barco. Ter consistência. Isso aqui que eu planejei fazer de trabalho vai me proporcionar ser uma pessoa consistente? Que é o que eu quero chegar? Então, existem virtudes, várias virtudes que a gente pode melhorar na vida. Pode ser uma pessoa mais determinada, pode ser uma pessoa mais disciplinada, pode ser uma pessoa mais generosa, pode ser uma pessoa mais caridosa, pode ser uma pessoa mais bondosa,
pode ser uma pessoa mais paciente, que eu entre em um projeto ou que esteja lá no meu planejamento ações que treinem a minha paciência ou que treinem mais minha disciplina, né? E aí, olha como absolutamente tudo nessa conversa está conectado. A Pamela começou a dizer, a compartilhar o que ela faz para planejar. E ela falou, eu não coloco muita coisa para fazer, não. Eu estabeleço no máximo 3 coisas que são importantes no meu dia para eu poder fazer. É claro que naquela hora a Pamela estava falando sobre atividades básicas do dia, de trabalho, por exemplo. Mas se a gente pegar isso para o que a gente está falando agora, faz absolutamente sentido. Quais são 2 coisas? Quais são 3 coisas? Qual é a única coisa que eu quero trabalhar para ser esse ano? E que porque eu quero ser um pouco mais amável, um pouco mais generosa, um pouco mais consistente, eu consigo me colocar em situações que eu comece a treinar isso, a ser um tijolinho por tijolinho nesse muro, né? Como foi comentado. E outro ponto bem bacana que a Ana Luísa e a Silvinha falaram, e a Fernanda falou também, foi a questão da gratidão. Que estar grato pelo que tem hoje é uma forma de estar presente, que foi o segundo item que nós comentamos hoje. Estar presente no que a gente está fazendo aqui, agora, a bagunça que a Ana Luísa está arrumando na casa dela, ela ali, arrumando a bagunça, estar presente. Vai fazer com que a gente viva 2022 e não só exista nele. Existe uma baita diferença aí, né? Um ponto bem legal que a Silvinha colocou foi a lei da impermanência. Se tudo é impermanente, absolutamente nada além das nossas virtudes, quer dizer, absolutamente tudo fora as nossas virtudes, exceto as nossas virtudes, as conquistadas e as que ainda nós vamos conquistar, tirando isso, tudo vai perecer. Com essa informação, o que é importante para nós. Então, o Jefferson colocou, olha, no meu leito de morte eu pensarei, talvez, se fosse agora, na memória de eu ensinando minha filha a andar de bicicleta. Olha que coisa mais incrível. No planejamento do Jefferson, pode estar lá separado um momento para ficar com a filha dele. Ou um momento para ele praticar mais esportes. Mas, assim, como algo importante, relevante para ele fazer. Ou um momento para encontrar os amigos. A gente tem ali o planejamento do que fazer no trabalho, mas o nosso planejamento do que a gente quer ser. Né? De quais as memórias que a gente quer construir ali no final. Bom, um outro ponto que ligou tudo também, principalmente o que a Fernanda falou aqui no final, era sobre uma constante insatisfação. Não, acho que foi o que a Silvinha estava falando. A nossa inconstante insatisfação, e eu sou uma pessoa assim, e eu quero mudar isso em mim, e eu vejo pessoas ao meu lado que têm absolutamente tudo e ainda assim estão insatisfeitas. E ainda assim falta alguma coisa. A gente falou bastante da história do Murilo Gun. Né? Ele aparentemente tinha tudo e ainda assim estava vazio. E aí a gente pode se conectar com algo que nos ligue à nossa fé, como a Ana Luísa falou. Então, essa constante insatisfação pode ser desfeita com pequenos hábitos por meio da definição das poucas coisas que importam. Então, definir coisas que importam, construção de pequenos hábitos para construir o ser, porque sendo, nós seremos capazes de fazer o que a gente quiser planejar. Né? Porque sendo disciplinada, eu vou conseguir crescer minha agência. Porque sendo paciente, eu vou conseguir casar. Porque dizem que tem que ter paciência, né? Porque sendo determinada, eu vou conseguir finalmente terminar a minha pós. Que tem 6 anos que eu não faço, porque eu achava que eu tinha que fazer uma coisa atrás da outra. E não achava que isso era importante. E a Fê colocou um ponto tão importante na nossa conversa, que é produzir por produzir, fazer o clube pelo clube, falar uma aula de ferramenta atrás de outra aula de ferramenta, ir atrás de produzir, mas para quê mesmo? Qual é o rumo do meu barco?
Porque se existe produção, mas uma produção consciente de qual virtude você está tentando conseguir ali, né? É uma coisa, mas a produção por produção, uma vez eu pensei isso sobre mim. Eu produzia tanto para fugir de mim. Eu produzia pra caramba porque eu não queria parar para me ver. Parar para pensar. Porque é dolorido, não é fácil, não. Não é uma coisa que a gente vai sentar na rede e estar de boa, não. Se ver é uma coisa difícil. Então, às vezes, pode ser, né? Minha teoria é que a gente se entope de coisas para fazer, de produção, para fugir até de quem a gente realmente é, né? E é uma coisa que a Fê me chamou muita atenção que ela disse, que é: eu já estou satisfeita com quem eu sou, eu tenho que planejar o que eu serei. Isso foi bastante bacana, porque de tudo que eu tô lendo, Fê, na verdade, não é planejar quem a gente quer ser, mas é lembrar de quem a gente é dentro dessa confusão toda. Porque a gente já é, né? A minha professora de filosofia diz algo muito bonito, dizendo que a gente é uma pedra de mármore no fundo do oceano. E lameado. Então, a gente tem muita lama, mas a gente não deixa de ser uma linda pedra de mármore. Então, lembrar de quem a gente é talvez seja uma expressão melhor do que vir a ser. Porque, na verdade, a gente já é, mas é preciso tirar a lama. O que eu vou fazer para tirar a lama da minha pedra, né? De mim? Talvez combine mais essa expressão, mas achei fantástico esse ponto da Fê. E outra coisa que ela falou que conecta com tudo, que é colocar o descanso no planejamento. Anotar lá no planejamento, vou assistir um Netflix. Tá livre. Colocar o dia assim, escrever livre. Tá tudo certo, vai curtir, vai abraçar seu filho. Vou fazer nada. Essa questão do fazer nada é muito, muito interessante, porque envolve o ócio criativo, né? Quanto menos coisas a gente se coloca para fazer, talvez mais criatividade venha à nossa mente, mais clareza venha à nossa mente, mais a gente consegue lembrar de quem a gente é, ou mais a gente consegue ver qual virtude a gente precisa conquistar. Então, ela colocou: estou satisfeita com quem sou. Se a gente estiver falando de sou de verdade, né, de fé, como a Ana Luísa falou, né, se a gente estiver falando de uma religião de filha de Deus, né, de ser divino, de faísca divina, ou se a gente está falando de estou satisfeita sobre como estou, talvez seja melhor do que estou satisfeita em como sou. E tudo que vocês comentaram foi tão bacana e eu aprendi tanto, anotei tanto e vi que tudo estava conectado. Hoje, o planejamento era completamente diferente do que aconteceu. E foi muito, na minha opinião, mais legal, mais profundo. A gente falou sobre o que importa, o que é difícil de ter uma conversa assim, nesse nível, com algumas pessoas. Não sei vocês, mas eu acho dificílimo encontrar alguém para conversar sobre o que importa. Encontrar gente que vai entender e vai conversar comigo por 1h30 sobre o coração, sobre o sentir, sobre quem se é, sobre quem eu sou, sobre fazer, sobre estar presente. Hoje a programação era, primeiro eu vou dizer que eu estava com muito medo de chegar aqui hoje, porque eu não tinha a mínima ideia do que falar para vocês, apesar de já ter definido o tema e o nome do que eu ia falar. E eu falei ontem com o Alisson, eu tô com muito medo de falar amanhã pro pessoal, porque eu tô me achando uma fraude, uma completa fraude, porque o que eu vou falar sobre planejamento? Eu não sou a rainha do planejamento, as minhas coisas, assim, são planejadas para funcionar, mas não é a perfeição do planejamento. Eu não acho que falar sobre a ferramenta XYZ para te ajudar no planejamento é algo autêntico. É só mais uma coisa que as pessoas podem encontrar na internet. E eu quero fazer o Clube de Realizadores ser o mais autêntico possível. Fazer com que as pessoas
enxerguem no clube algo que é difícil de encontrar em outros lugares. E aí ele falou, puxa, mas fala, as pessoas também querem ver o que você está aprendendo. Eu falei, então eu vou compartilhar o que eu estou aprendendo. E o que eu estou aprendendo é algo sobre ser, sobre estar presente e sobre fazer a partir de tudo isso. E aí falei mais ou menos para ele e ele falou, pronto, é isso que tem que ser dito amanhã. E aí eu montei esses tópicos para falar com vocês, não fiz slides, tentei ser a coisa mais simples e básica e conversa possível, porque era essa a intenção, a gente se conectar pelo que todos nós pensamos, né? E foi muito incrível, muito rico para mim mesmo. Eu preparei também, eu convidei a Pamela e a Ana Luísa para elas falarem de 2 tipos de planejamento. A Ana Luísa é especialista em finanças, é uma mestre nisso, a gente já fez curso junto, tenho uma admiração enorme por ela. E planejar as finanças era algo importante que envolvia planejamento, né? Envolve planejamento. E a Pamela é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela trabalha comigo há 4 anos na minha agência de mídias sociais, e eu a convidei para falar sobre planejamento de conteúdo. Como é que dá para fazer conteúdo? Como é que dá para produzir para chegar aonde? Como que se produz para entregar o que é preciso entregar? E também planejei um curso para vocês. Esse mês eu pedi para o Alisson dar de presente para vocês um curso chamado Expresso Kanban, que é uma ferramenta japonesa que começou com a Toyota muitos anos atrás. E o Jefferson conhece bem, né? Porque é da galera de TI. E é uma ferramenta que vai te ajudar a planejar a vida, o dia, a semana. É uma ferramenta muito interessante. Vocês ganharam o curso. A partir de amanhã eu envio o acesso para todo mundo. E tinha planejado a gente assistir uma aula de 10 minutos do Alisson para entender tudo isso. Mas, sinceramente, não acho que faz mais sentido agora. Faz sentido toda essa reflexão profunda que a gente fez. Vou reler as minhas mensagens, vou pegar o meu planner que está do meu lado e colocar que eu preciso levar um bolo para minha avó e colocar que eu preciso passar mais tempo com a minha mãe. E isso, para mim, pelo menos, valeu muito, muito o encontro. Porque é sobre o que importa que a gente está falando, né? Então, se vocês quiserem ferramentas para ajudar a organizar o dia, ganharam um curso inteiro, rapidinho o curso, não é longo, a aula tem 10 minutos, são 4 aulas, dá para assistir na velocidade 2, a ferramenta é incrível, é do caramba, toda vez que eu tô aperreada para fazer alguma coisa em casa que eu preciso de mais atenção, eu uso a ferramenta do Kanban, então vocês vão ficar livres para assistir a hora que vocês quiserem, como vocês quiserem, se quiserem colocar no planejamento lá, assistir o curso do Kanban, fiquem à vontade, é muito, muito útil. E é isso, eu acho que o nosso encontro foi do caramba, mas é muito minha opinião. Se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria, do que a gente pode fazer, eu quero pedir desculpas para a Pamela e para a Ana Luísa, porque eu convidei elas para falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho assim, eu acho que se vocês puderem falar um pouquinho, bem resumidamente, de como vocês se organizam só para a gente fechar o nosso evento, para não ficar de fora, eu acho que vai ser muito válido. Vocês topam só falar resumidamente como vocês trabalham? Beleza. Pamela, pode começar. Então, gente, a Verônica fala assim de mim, me elogia, mas tudo que eu aprendi sobre organização de conteúdo foi por ela. Eu comecei a trabalhar com redes sociais pela agência da Verônica, então eu fui aprendendo com ela e tudo que eu sei veio dela. A gente tenta se organizar, dependendo do cliente, pelo Trello, mas eu sou fã de anotar tudo no papelzinho. Eu tenho minha agenda só dos clientes e para mim funciona melhor, porque eu adoro dar o checkzinho lá no papel. E eu tento me organizar dessa forma. Eu vou separando o que eu tenho que fazer dos clientes, né? Então, um dia eu faço a pauta. Então, como eu falei para vocês lá, quando a gente estava conversando no início, que
Eu separo 3 tarefas por dia no máximo, e então eu faço isso. Então, cliente 1, eu anoto que eu tenho que fazer a pauta. Então, hoje eu vou fazer a pauta do cliente 1. Aí, na terça-feira, por exemplo, eu vou fazer os posts do cliente. Aí, na quarta, eu vou fazer os vídeos. E assim eu vou me organizando. Eu coloco uma tarefinha por dia e realizo essa tarefa. Então, eu tento não me sobrecarregar, não colocar muitas tarefas no dia. E eu acho que bem basicamente é isso. Não sei se eu soube explicar bem, mas bem basicamente é isso que eu faço para tentar me organizar, tentar colocar em prática, tentar fazer o que eu planejei, né? Planejar e executar. É basicamente isso. Para não tomar muito tempo. Obrigada, Pan. Então, acho que, em resumo, um ponto que a Pan não falou que é bem interessante em um mês, ela tenta fazer toda a produção que ela tem do conteúdo da agência nos primeiros 15 dias, para que nos outros 15 dias ela fique à vontade para fazer as questões dela, os projetos dela. Então, é interessante como ela organiza essa divisão. Bem peculiar, bem interessante, já que não tem horas para cumprir, né? Existem trabalho para ser feito, mas não é um trabalho com horas de CLT, por exemplo, né? É verdade, e isso é bom para mim, funciona bem no meu caso, porque eu consigo focar também em outros projetos meus, outros projetos pessoais. Então, eu consigo administrar todos os clientes da agência, né, nas minhas tarefas, e também consigo tirar um tempo para organizar, planejar algumas coisas pessoais também, alguns projetos mais pessoais. É uma forma de organização que eu encontrei que deu super certo. Legal, obrigada, Pan. Ana Luísa, comenta um pouquinho para a gente como, resumidamente, a gente pode se organizar um pouco na questão financeira para 2022. Tá, primeiro é saber para onde está indo e saber onde está, né? Que tem a ver com o que você disse no início. Então, eu começo planilhando, né? E isso você só pode fazer até no papel, né? Coloca se você tem dívidas, se você tem empréstimos, coisas, você vai botar tudo, por exemplo, numa folha ou num lado da folha. E no outro lado você põe o seu patrimônio, o que você tem ali de bens, você vai ter um diagnóstico da sua situação financeira, né? E aí eu pergunto, e qual é o ponto de chegada? Qual é o ponto que a pessoa quer chegar? E ela vai me dizendo o que é importante para ela, né? Para muita gente, comprar um imóvel, ter independência financeira em relação a outra pessoa, conseguir encaixar. Já lidei com muitas pessoas que recebiam X e gastavam 2X, 3X, então consegui encaixar no orçamento. E tudo isso a gente consegue definindo mesmo prioridades, né? E aí, a partir daí, a gente determina uma tarefa por semana, né? Para muitas vezes começar organizando a casa, né? E aí, se a pessoa está com um orçamento com muito mais compromisso do que ela pode arcar, a gente começa a trabalhar, gerar renda extra. E muita gente gera, apesar da resistência, né? E consegue, assim, fazer esse encaixe. Muitas vezes o que ela está precisando é só exercitar um autocontrole, né? Então, a tarefa passa a ser... Não basta a consciência, né? A gente começa a criar uma contingência, tipo, deixar cartão em casa e agora, numa pandemia não dá muito para fazer isso, mas é começar a limitar mesmo quantias em dinheiro, porque no dinheiro ela começa a ter algo ali mais tangível, né? E a Pamela falou, defino a pauta, né? Ela define a pauta, eu defino metas semanais, metas mensais, e a gente vai reajustando de acordo com o que a pessoa vai cumprindo. E categorias, né? A gente separa o orçamento por categorias e muitas vezes eu coloco um exercício de colocar um valor limite em cada categoria. Muita gente encara isso como uma restrição, mas muitas vezes é até um exercício de criatividade, sabe? De coisas simples, assim, quando coloca ali tem muita gente que às vezes está comendo muito na rua, a gente coloca um valor limite e ela começa a criar dentro da rotina dela outros hábitos para conseguir
encaixar e cumprir aquela meta, né? E muita gente até gosta, fala, nossa, eu botei esse valor aqui, eu consegui até com menos comer muito melhor do que eu comia, porque eu comecei a cozinhar. E para cozinhar eu não tenho muito tempo durante a semana, então eu comecei a separar uma tarde do domingo para cozinhar tudo e já deixar algumas coisas congeladas. Enfim, sempre a gente procura chegar ao simples, né? O que é o simples? Essa pessoa que precisava economizar com o restaurante definiu um dia da semana, num período da tarde, e já organizou a alimentação da semana inteira. Depois disso, isso se torna simples quando ela vai repetindo. Outra pessoa, eu sempre falo, isso eu faço. Pega um dia que você recebe uma receita maior e separa aquele dia do mês para você já quitar tudo. Então coloca os vencimentos mais ou menos ali para aquelas datas. Você num dia já quita tudo e já investe. Você não espera sobrar do seu salário para você investir. Mesmo que você comece do pouco. Porque aqui no início a gente está trabalhando o hábito, né? Então, no fim das contas, a gente vai ter que chegar ao que tem valor para a pessoa, a gente vai ter que chegar no que é prioridade para ela, e a gente põe um planejamento financeiro começando sempre do pouco ao muito e com objetivos claros, porque se você junta por juntar, primeiro imprevisto você vai resgatar tudo, mas se você junta para algo que você quer muito, você pensa duas vezes, né? E assim a gente monta um planejamento começando com poucos objetivos e pequenas quantias, mas que vão ser constantes todos os meses. E o quanto mais simples você tornar a sua organização financeira, né, que para mim é isso. Um dia eu separo, já quito tudo, já invisto, e aí eu fico com um valor ali restante por mês. Você pode até aplicar em algo que você resgata, não pode deixar na conta, né? Mas assim, você sabe mais ou menos o que você pode, quanto por dia você pode, para não sair do prumo, sabe? Tem gente que eu lido que fala, meu limite é tanto por dia, e aí lida com aquele valor alimentar. Eu não sei se respondeu todo mundo, mas é basicamente isso. A Claudinha colocou que acha que vale o encontro sobre planejamento financeiro. Então, Ana Luísa Marinho, já se prepara para o nosso próximo encontro, porque você precisa ensinar muita gente esse ano, por favor. Eu sei que a Ana tem uma agenda super cheia e ela está fazendo essa presença dela aqui ser bem especial mesmo. Então, obrigada, Ana, obrigada, Pamela, todo mundo que esteve presente. Eu só queria dar 2 dicas finais que eu acabei não falando, que é a seguinte: quando a gente está falando de planejamento, a gente precisa pensar e refletir sobre a fabulosa arte de dizer não. O que é uma questão para muitos de nós, né? Eu tinha muita dificuldade com dizer não, porque se eu digo... Olha só como era a mente. Se eu digo não, a pessoa vai deixar de me amar. A pessoa vai me rejeitar. A pessoa... Sabe? O que acontece dentro do nosso inconsciente é muito profundo. Então, sem a gente aprender a dizer não, não tem como a gente fazer um planejamento que tenha rumo, né? De tudo. Se eu quero emagrecer, eu vou ter que dizer não para o meu sorvete de madrugada. Se eu quero fazer a agência crescer, eu realmente preciso dizer não para os meus cursos, para eu poder ter tempo de fazer a agência crescer. Então, eu preciso abrir mão de algo, dizer não para algumas coisas. E esse ponto deve estar, assim, grifado na nossa conversa de planejamento, tá? E a outra coisa que eu queria compartilhar para vocês é a maneira como eu uso o meu planner, o meu caderno de planejamento. É doido, é de uma forma bem maluca. É assim, ele é aqui, ele é bem grandão assim, tem muitas coisinhas, esses amarelinhos é a lista do que eu comi no dia, porque eu estou num processo de dieta. Mas o que eu quero dizer é que o meu planner é maluco porque eu não escrevo nele o que eu planejo fazer no futuro. Por muito tempo, assim. Eu escrevo o que eu fiz no dia. Porque assim eu me alegro com o que eu consegui fazer. E antes que eu fazia, que era o que a maioria das pessoas faz, que é tipo, vou fazer uma lista de tudo que eu quero fazer amanhã. Isso e aquilo.
Aí eu não conseguia fazer as coisas e me frustrava, ficava triste, me achava uma meleca e me achava uma preguiçosa. E agora não. E agora, quando eu estabeleço o que eu fiz no dia, no meu planner só tem check. Então eu acabo olhando e vendo o que eu fiz e fazendo uma análise do que eu estou fazendo com o meu tempo. Né? Então é um jeito muito maluco de usar planner, mas que fica aí como sugestão. Você anotar o que você fez é tão importante tão importante quanto anotar o que você vai fazer. A Ana Paula Oliveira falou que teve muita curiosidade para saber como é que eu fiz aquele PDF clicável que eu enviei para vocês. Então eu vou encerrar a aula e vou ficar com ela e quem mais quiser para eu tirar essa dúvida sobre como que eu fiz 5 minutinhos. O PDF clicável, então quem quiser ficar depois fica, mas só depois que eu encerrar a aula. Isso, a Fernanda colocou aqui, quase um diário, né? E o Jefferson colocou que ficou um pouco preocupado com a fala da Ana Paula. E se ela quiser comentar algo, se ela tá bem, se ela absorveu alguma coisa que foi bom para ela do que a gente falou. E só que a gente precisa encerrar. Então, Ana, se você quiser só falar um minutinho antes da gente encerrar. Não, eu só queria falar que acrescentou sim, a nossa conversa aqui me acrescentou sim, só que assim, quase ninguém comentou o que eu falei, né? Então eu fiz um desabafo completo e assim, não tive um retorno, não comentaram o que eu falei, só a Natália, né? Mas de qualquer forma, assim, contribuiu muito ouvir as falas de vocês, mas eu queria, assim, depois, se alguém quiser, a gente pode falar mais sobre isso, para que eu me sinta mais contemplada, sabe? Com o meu desabafo. Entendi, Ana. Então, como a gente tinha umas questões para falar também, eu acho que em 2 horas não foi suficiente, mas, assim, peço desculpa se você não se sentiu contemplada com a sua questão, acho que foi bem profunda, né? Que ia levar, assim, muitas questões. Eu não saberia nem comentar, talvez outras pessoas não tenham comentado por esse motivo também, né? A questão da pandemia que você levantou foi super importante, mas eu entendi como, no meu caso, um processo de autoconhecimento, cura, e esse pensamento que eu não tinha antes, que era tentar focar no que importa, o que antes eu não fazia, sabe? Então, quando você fala assim, vamos pensar no que restou de nós, isso aconteceu comigo. Eu pensei bastante nos últimos anos sobre o que restou de mim. E o que restou de mim é o pensamento do que importa, é tentar focar no meu barco, na direção do meu barco. Então, eu achei que você também estivesse contemplada pela minha opinião, porque foi mais ou menos isso que aconteceu, sabe? Quando você fala o que restou de mim, respondendo a sua questão, que eu não posso falar por você exatamente, mas só por mim, foi nesse sentido, de tentar me reconstruir de uma forma que vale a pena, de uma forma que, no meu leito de morte, eu tenho orgulho de quem eu fui. E mais do que eu fiz. Então, foi nesse sentido. Não sei se era exatamente o que você queria dizer, mas é bem o que, conectando com a sua fala, sabe? Claudinha, quer falar? Então, Ana, eu senti até que o seu comentário foi bom porque mudou o rumo da conversa, né? Eu acho que a gente entrou numa conversa mais profunda mesmo por conta do seu comentário e eu senti que talvez as pessoas não tenham te respondido diretamente, mas eu senti que todos os comentários foram respostas à sua questão, né? E eu acho que está todo mundo se sentindo meio assim durante essa pandemia, né? E para mim, sei lá, pelo menos a forma de realmente catar os caquinhos, que nem a Natália falou, é fazer o que a Verônica falou, lembrar do que importa e, assim, muita terapia. Para mim, eu acho que foi a base, assim, da
da minha sanidade mental durante a pandemia foi terapia, assim, processo terapêutico mesmo. E porque em espaços assim, até em espaço como amigo, a gente não, às vezes não tem a qualificação de alguém para olhar para a sua questão tão específica quanto um terapeuta tem, né? Para mim, eu acho que isso é super importante, assim, pelo menos para mim foi super importante. E assim, que nem a Verônica falou, lembrar de quem a gente é, lembrar do que é importante para a gente, assim, sabe? E é isso, fazer o que a gente dá conta de fazer um dia de cada vez, sabe? É isso. Obrigada, Claudinha. Legal o seu comentário. Também concordo. Mudou o rumo da conversa para algo mais profundo, o que foi essencial. Acho que todo mundo comentou um pouco. Não, Ana, ela Eu colocou. acho que foi muito bom também você ter falado. Eu falei algo que não é agradável, mas é real. Beleza, concordamos. E ela falou: me senti na liberdade de falar. Certíssimo. E talvez tenha sido um equívoco. De maneira nenhuma. Foi o que a gente acabou de dizer. O seu comentário levou para um rumo muito melhor da nossa conversa. E foi, na verdade, tudo que veio depois foi a gente tentando responder a sua pergunta, só que cada um com uma visão de si. Porque eu não conseguiria responder por você, ou comentar, porque eu não tenho propriedade para isso, né? É algo muito profundo e grande. Então, o que eu consegui comentar foi sobre a minha visão de mundo. E é isso, assim. Eu acredito que, na verdade, você acabou sendo bastante contemplada, mas não necessariamente citando o seu nome, mas a gente tentando entender um pouco mais sobre... E aí, né? Antes de planejar, vamos pensar no que a gente é, ou no que sobrou de nós, como você colocou bem na sua fala. E acrescentando um ponto da sua fala também. Não vejo que o meu positivismo seja tóxico. Pelo menos o que eu uso na minha vida é o que tem me salvado até aqui, porque nos meus momentos de fundo do poço, todo mundo do clube viu nos últimos anos qual foi. E o meu positivismo hoje tem sido minha salvação. Eu não sei se... E eu acho que faço bem se eu puder passar isso para as outras pessoas. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou encerrar, vou parar a gravação, agradecer todo mundo e voltando. Vou continuar por aqui para mostrar para a Ana Paula como é que eu fiz o PDF. Quem quiser ficar, fica à vontade. Quem quiser ir, agradeço demais, demais, demais. Um beijo, amo vocês. Vamos pensar no próximo tópico. Vamos conversar mais sobre o que importa. Vamos fazer o clube ser o clube. E essa conversa foi do caramba. Quem quiser ficar para tirar qualquer outra dúvida, além do PDF, eu estarei à disposição. Um beijo. Tchau.